são algumas andorinhas que foram, então a gente sabe que durante este tempo do frio começam a emigrar e depois a igreja fica mais vazia, e depois quando fica frio lá, as andorinhas voltam, não é? Então, nós vamos orar e pedir que Deus possa guardar os irmãos nessa viagem. Não sei se há alguém que tenha um pedido que nós temos que orar enquanto eu vou fazer a oração. Ok. Pai, nós te agradecemos que podemos estar aqui para ouvir a Tua Palavra e neste momento queremos pedir, Senhor, para o irmão Tavares e a sua esposa, que Tu possas ajudá-los e protegê-los e guiá-los, Senhor, ao voltar a Portugal, Senhor, por este tempo. Eu peço, Senhor, que Tu possas estar com eles pelo Teu Espírito e obrigado, Senhor, porque Tu nunca nos deixas nem desamparas. E, Senhor, nós entregamos eles nas Tuas mãos. Também queremos pedir, Senhor, por todos os que estão aqui. Pedimos também, Senhor, por a família Martins, que tem passado esta situação difícil, com o falecimento da irmã Manuela. Senhor, que Tu possas também, através do Teu Espírito, confortá-los, Senhor. Senhor, pedimos por aqueles que não estão no nosso meio, como a irmã Costa, Senhor. Tu sabes o desafio dela e a irmã Monteiro e outras pessoas, Senhor, que talvez agora, Senhor, há alguns nomes que a gente não possa lembrar. Tu sabes quem são e pedimos que a Tua mão possa estar sobre eles, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu estás nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então eu só queria o título da minha mensagem é Deus nunca falha. Deus nunca falha. E às vezes, não sei se os irmãos têm passado, ou talvez até estão a passar, por situações difíceis. E quando a gente passa por situações difíceis, a gente começa a questionar e a pensar, será que Deus realmente existe? Já que alguém passou por situações na sua vida que duvidou da existência de Deus? Eu passei algumas vezes, né? E quando a gente passa por uma situação, a gente não sabe bem o que fazer ou não fazer. E a gente às vezes, não é, começa a perguntar-se. Eu lembro num tempo na minha vida que era jovem, não lembro se tinha mais cabelo ou não, mas se calhar não tinha. Mas eu lembro que eu estava a passar uma situação na minha vida que, primeiramente, eu estava a gerir um negócio e foi um tempo, mais ou menos em 1994, quando o presidente Mandela tomou posse do país, não é? E nesse tempo onde eu estava e eu vendia roupa e coisas, tudo começou a ir abaixo. As pessoas começaram com medo e, não é? Como talvez certas aves, quando há um barulho, elas fogem logo, não é? Então as pessoas com medo fecharam as companhias e algumas foram para outros países. E obviamente por causa disso, como as companhias fecharam, eu perdi clientes, não é? E tudo começou a ficar negativo e eu comecei a olhar para isto e depois, durante esse tempo também, lá o shopping onde a gente tinha uma aquelas janelas, talvez daqui até aqui e depois assim alta. E eu lembro de estar na cama às 2 da manhã e telefonaram-me do segurança e disseram, olha, queremos dizer a ti que eles entraram agora no teu shop, então tive que ir lá e, não é? Eu não gosto muito de acordar durante a noite e tive que ir até Elroad. Fui lá, tinham partido a janela toda e naquele tempo aquilo custava, não sei, entre 5 a 10 mil rands por uma janela assim, não é? E depois, durante esse tempo também estava parado um dia com o meu carro
num semáforo e estava a chover, como choveu ontem, foi ontem? Ou antes de ontem, à noite? Ouvi um barulho de um carro a travar, eu olhei assim no retrovisor e vi uma velhinha a perder controle. Eu pensei, bem, eu vou fugir aqui e vou... Mas quando vim assim, entrou outro carro ao meu lado, então não podia fugir. E estava um carro à frente de mim e os carros a atravessar. E eu pensei, bem, só pus-me assim e disse, ok, vamos ver o que acontece. E depois ela bateu no meu carro, estragou o carro todo por trás. E ela, desculpa. Mas a desculpa não arranja o carro, não é? E eu também feri o meu pescoço e eu comecei, nesse tempo já estava embaixo e eu lembro que, não é, quando eu trabalhava e havia dias ou meses que eu só trazia entre 800 e 1000 rands para o mês todo. E eu lembro uma vez a minha esposa virou-se para mim e disse, mas Deus diz que tu é que és o homem da casa e tu tens que trazer, não é, o dinheiro. E eu senti-me tão mal que eu até pensei, não, é melhor eu terminar. E eu estava ali nas flats da Irmã Madeira, que a gente chamava Madeira Heights. Eu estava lá e eu estava no segundo andar, que eu pensei, se calhar é melhor só terminar a vida, porque isto não vale a pena. E eu lembro que estava chateado com Deus, não é? E eu estava a dizer, não percebo, eu sou crente há tantos anos, meu pai é pastor, eu servi na igreja e eu estava a dar o meu CV, a dizer, isto, não sabes quem eu sou. E Deus perguntou-me uma pergunta no meu espírito, e disse, Abel, se tu perderes tudo, ainda vais continuar a amar-me? Eu disse, não. Por que eu tenho que amar um Deus que a minha vida está toda negativa? Nem consigo ter um salário, nem agora o meu carro está estragado. E não é? Eu dei essas coisas todas como se Deus não sabia, não é? Mas quando a pessoa está assim chateada, a pessoa tem que expressar-se. E Deus, como nós que somos pais, a gente sabemos que os nossos filhos às vezes dizem coisas, não é? Eu nunca vi o meu filho a levantar de manhã e vir perguntar a mim, papá, a gente tem comida para comer? Ele sempre está na expectativa que há comida. E por acaso hoje em dia os jovens até dizem, eu quero isto, não é? A gente prepara uma fruta e ele diz, não, eu não quero isto, eu quero aquilo. Ok, não é? Então, eu cheguei a esse ponto que eu estava mesmo zangado. E Deus fez-me essa pergunta, mas Abel, se tu perderes tudo, vais-me amar? E eu disse, não, eu não posso. E Deus disse a mim, através do Espírito, isso é o teu problema. Tu só me amas quando eu dou-te coisas. Mas quando tu não vês eu a providenciar, tu tens um problema comigo. Às vezes a gente passamos por situações que são situações que a gente não percebe o porquê. Porquê é que a gente está a passar por isto? E a gente pode dizer, mas eu já sou crente há 20 anos. Eu já sou isto, não é? E já fiz isto, já fiz aquilo. E eu sou missionário, ou sou pastor, ou sou líder. E eu disse isso a Deus. Eu disse, eu já estive a servir na escola dominical por anos, a ajudar outros. E agora que eu preciso de ajuda, onde é que tu estás? Não sei se alguém aqui neste lugar já passou por situações que parecia que Deus estava a dormir. E a gente está a clamar a Deus e parece que as nossas orações batem no teto e voltam. Mas eu quero dizer outra vez, Deus nunca falha. Em Números 23:19, Números 23:19, diz assim, Deus não é homem para que
minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tem ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Isso é uma coisa muito difícil, porque quando a gente está a passar por situações, a gente está a clamar a Deus e parece que Deus... Mas os irmãos sabem que Deus é fiel à sua palavra. E a palavra do Senhor diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E quem é esse Verbo? Esse Verbo era Jesus. Jesus é a palavra. Ele é esta palavra. Quando a gente está a ler isto e estamos a declarar, nós estamos a falar Jesus. Mas é importante nós termos fé neste livro. Eu lembro uma vez, a nossa irmã estava a dar testemunho que viu, não é, demónios e eu lembro uma vez que eu tive que ir a Hillbrow às 2 da manhã. E os irmãos sabem que Hillbrow não é o lugar mais bonito aqui na África do Sul, não é? Chamaram-me, eu cheguei lá, era um rapaz novo com cabelo, até aqui parecia um hippie. E naquele tempo era a namorada dele. Eles estavam os dois num sofá, com as pernas para dentro, e tinham uma Bíblia na mão e uma cruz na outra mão. Então eles estavam a segurar assim, mas era uma cruz mais pequena. Ele estava a segurar a Bíblia e ela estava a segurar a cruz assim. E eu não vi nada. Então eu só entrei, bati na porta e eu lembro que a porta era assim nesta direção e eles estavam assim no lado direito. Era uma flat em Hillbrow. Tive que ir aqueles andares todos para ir ter com ele. Quando cheguei lá, o rapaz virou para mim e disse: "O que é que tu fizeste?" Eu disse: "O que é que eu fiz? Eu só cheguei aqui." Ele disse: "Não, quando tu entraste aqui, tinha aqui uma presença que estava a sair da janela, ia para o teto, entrava outra vez e estava aqui a atormentar a gente." Eu disse: "Eu não fiz nada." Mas os irmãos sabem quem é que fez alguma coisa? Foi o Cristo que vive em nós. Muitas vezes a gente pensa que Ele está ali no céu. Não, Ele está aqui. Ele está em mim. Às vezes a gente oramos e dizemos: "Senhor, manda a Tua presença." Mas a presença dEle está em nós. Se a gente está a dizer "manda a Tua presença", é porque Ele não está em nós. Ele está aqui. O importante é nós estarmos juntos e unidos na mesma presença e crer que Deus é fiel. É óbvio que a gente passamos por coisas que a gente não sabe o porquê. A gente passamos por situações. O Paulo, ele diz que, não é, que 5 vezes bateram nele, chicotearam ele, 5 vezes. Depois bateram ele com um pau, depois foi apedrejado. Ele passou por muitas coisas e ele não sabia o porquê. Nós não sabemos. Alguns de nós estamos aqui, passamos por talvez situações. A nossa irmã Tavares passou por este desafio do câncer e teve a batalhar e ela, graças a Deus, não é, a ultrapassou. Há outras pessoas que... A minha mãe foi uma delas, não é? Os irmãos e as irmãs sabem que ela, a primeira vez foi curada, ela tinha o problema, foi curada, e depois a segunda vez... O porquê? Não sei. Mas o que eu sei é que Deus nunca falha. Josué 21:45. Josué 21:45. Josué, no fim deste livro, ele disse assim: "Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometerá à casa de Israel.
tudo se cumpriu. Eu quero encorajar os irmãos e as irmãs para saber que nós talvez passamos por situações que não percebemos o porquê. Porquê é que nós estamos a passar por isto? Até quando vem morte. Morte é uma coisa muito difícil para a gente poder explicar, encorajar. Às vezes eu, como pastor, fico um bocado em baixo e digo, o que é que eu vou dizer às pessoas? Eu não sei o que dizer. Não é? O que é que eu vou dizer? Às vezes eu não posso... não é? O nosso irmão Amar, eu lembro quando foi a morte dele, ele estava em casa a trabalhar, não era assim um piso muito alto, ele estava a fazer não sei o quê, estava sentado, caiu para trás, partiu o pescoço, e agora a esposa a clamar, a chorar, e a família. E o que é que eu vou dizer? Eu não tenho respostas. Se a gente for ver no livro de Ruth, que a gente não vai ler, mas só para os irmãos ter uma ideia, talvez a gente não vai ler tudo, mas eu só vou apontar alguns pontos por causa do tempo que a gente... Então, a palavra do Senhor diz aqui que a Ruth estava a passar um problema, não havia comida, não só isso, o marido dela morreu. Não Rita, Noémia. O marido dela morreu. E depois, um pouco tempo depois disso, os 2 filhos morreram. E depois não havia comida. E ela estava numa situação difícil. Perdeu os 2 filhos, o marido. Mas Deus usou aquela situação para ela ir com a Ruth. E se não fosse através da Ruth, eles foram ou eram, no sentido, depois de quando a Ruth casou com Boaz, eles foram o bisavós de Davi. Então, se aquela coisa não tivesse acontecido com a Noémia, ela não tinha viajado com a Ruth e não tinha casado e depois Davi não era nascido. E às vezes a gente não sabe o porquê ou o porquê não. Então eu quero só mostrar aqui uma coisa, um vídeo, só para os irmãos, e antes deles porem. Quando um artista está a pintar uma coisa, nós que estamos a ver, pensamos, mas o que é que ele está a fazer? Ele talvez pinta aqui uma linha e depois põe ali um pozinho aqui e a gente olha e a gente pensa, ele não sabe o que está a fazer. Então, nós somos algo que Deus está a pintar. E a gente talvez vê uma linha preta ou uma linha vermelha assim e outra a gente diz, mas o que é que Deus está a fazer com a minha vida? Porquê é que eu estou a passar por isto? Então, quando a gente olha agora para este homem a pintar, talvez alguns de nós já vimos, mas a gente não tem e não sabemos o que é que ele está a pintar. Ele sabe. Nós não sabemos o que Deus está a fazer com a nossa vida. Ele é o pintor. E nós somos canvas. What is a canvas? A tela. Deus está a pintar, nós somos a tela e a gente está a dizer, a tela está a dizer ao pintor, mas por acaso, sabes o que é que estás a fazer? Estás-me a sujar tudo. Mas Deus, Ele sabe. E às vezes, quando a gente passamos por coisas, não devemos reclamar, mas temos que olhar para nós e dizer, mas porquê é que eu estou a passar por isto? Será que Deus quer mudar algo em mim? Em vez de dizer, e a palavra do Senhor diz, quem somos nós para dizer a Deus? Quem somos nós? Então vamos ver isto aqui.
Não sei se conseguem ver bem. Tem som. Agora a gente não sabe o que é que está a acontecer. Ele está só a fazer coisas assim. A tela. Está a pintar na tela. Ele é Deus, vamos lá dizer. E a gente sabe, este homem está a sujar a tela toda. Ele é uma mamparra. Está a gastar tinta. Está a sujar as calças. O que é que aquilo é? Um passarinho? É um pato? É uma pedra? Eu não sei o que é que Deus está a fazer na minha vida. Mas eu sei que um dia eu vou ser uma coisa maravilhosa. Eu posso não perceber o porquê é que eu estou a sofrer as coisas que eu estou a sofrer. Eu posso não reconhecer e há falta disto ou falta daquilo, ou tenho doença, tenho isto. Mas Deus, que é o pintor, aquele que está a fazer esta peça de arte, todas as coisas concorrem para o mal, não para o bem. Eu não percebo o porquê. Mas no fim, eu vou saber. Nosso irmão aqui estava a dizer que estava envolvido em drogas e não sei quais são as drogas, não importa. Mas talvez eu possa olhar e dizer, mas porquê é que eu passei por aquilo? Mas amanhã, Deus vai usar ele para falar com outra pessoa e dizer, eu sei o que é estar a tomar drogas. Eu também estive lá. Mas também eu sei que o Deus é poderoso. Há pessoas aqui que estão a passar por problemas financeiros ou problemas físicos. Deus pode tocar em si para você ser um exemplo, um testemunho para outros. Mas se não passar por essa coisa, como é que vai ser um testemunho? Deus nunca falha. A palavra do Senhor diz, muitas vezes, muitas passagens que diz, Deus nunca falha. Deus nunca falha. O Alberto Neves, talvez os irmãos nunca ouviram, mas o Alberto Neves estava desempregado por 8 meses. Ele estava assim um bocado chateado com Deus e ele tem uma daquelas cadeiras que a pessoa senta-se e fazem assim, não é? Rocking chair. Ele estava por 8 meses. E a esposa dele dizia, não, tens que confiar em Deus. Em vez de estar aí a reclamar, agarra na Bíblia e senta-te aí e começa a ler. Os irmãos sabem que os judeus, quando eles oram, eles fazem assim. Não sei porquê, não sei se Deus ouve melhor a oração. Então, ele por 8 meses perdeu o emprego, não tinha nada. E eu estava aqui num culto e Deus falou ao meu coração para eu ir ter com ele, e ele estava ali assentado, o nosso irmão Virgílio está, e Deus disse, vai ter com ele e diz a ele que esta semana vai haver uma explosão na vida dele e Deus vai abençoar ele. E eu disse, hoje é domingo, nesta semana
acho que foi uma terça-feira, ele recebeu um dinheiro que ele nem sabia que esse dinheiro estava lá. E os irmãos sabem que esse dinheiro foi quase exatamente os 8 meses de salário que ele tinha perdido. Mas porquê? Porque Deus nunca falha. 1 de Reis 8:56 diz assim, 1 de Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Nem uma. Nem uma. Salmo 33, versículo 4. Diz o quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Às vezes a gente é que somos os infiéis. Às vezes nós somos aqueles que estamos a passar por coisas e quando não estão a acontecer como deviam, a gente começa a falar coisas negativas, começamos a falar coisas que não devíamos falar. E quando a gente fala isso, os irmãos sabem que Satanás não pode fazer nada sem Deus deixar e também não pode fazer nada se nós não falamos. Porque Satanás é um legalista. Então, quando eu falo e digo, este país vai para os cães, este país, eu vou sair daqui que isto não dá para nada, isto, e eu começo a falar, o que é que acontece? Acontece o que eu estou a falar. Uma pessoa pode trazer uma diferença. A palavra do Senhor diz no livro de Atos que 12 homens mudaram o mundo. Os discípulos, 12. E nós estamos aqui mais que 12, acho, não sei, não estou a contar. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, não vamos desfalecer. Não vamos pôr as nossas cabeças em baixo e dizer, ai meu Deus, porquê? Porquê? Valha-me Deus, oh Deus. E eu sei que a gente passa por situações assim, eu não estou a dizer que a gente não pode expressar, mas eu quero dizer, como eu disse, que Deus nunca falha. Provérbios 30, versículo 5, eu só estou a dar passagens para encorajar algumas pessoas que estão aqui. Toda palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele confiam. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. O que é que diz lá em Isaías 40, versículo 8? Ok? Pode ler? Eternamente. Subsiste eternamente. Só aqui deste lado é que estão a dizer amém. Aqui parece que, não sei se está mais frio. Tem mais frio aqui, a porta aqui. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, incluindo Portugal e Moçambique e Angola, África do Sul. Isso tudo vai passar. Mas há uma coisa que não vai passar.
Palavra de Deus. A palavra de Deus. Palavra de Deus. Oh, irmãos, a gente tem que glorificar a Deus, porque esta palavra, a tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Nós cantávamos, a tua palavra, ela é a verdade. A palavra de Deus. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque para Deus tudo é impossível. Nada será impossível. O que é isso? A palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Onde é que está Jesus? Jesus está a viver em mim. 2 Timóteo 2:13. 2 Timóteo 2:13. Se somos infiéis, já houve aqui alguém que foi infiel a Deus? Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, Rabachate. Tu és fiel. Irmãos, nesta semana eu tinha o meu carro ali parcado ao pé da escola. O carro que Deus deu-me a mim. Que os irmãos sabem, que eles sabem que eu dei o meu carro a alguém, Deus disse para eu dar, e Deus deu-me entre 140 e 160 mil rands, pessoas que deram sem eu dizer, sem eu perguntar, para eu poder comprar outro carro. Porque Deus é fiel. E o meu carro estava estacionado ali lá fora de casa, da escola, e um homem entrou, e a razão que eu digo que foi um homem foi que tinha uma câmara na oficina ao lado e eles filmaram. O homem abriu a porta e, como os irmãos sabem, eles têm umas ferramentas assim, parece uma chave de fendas, eles metem, abrem logo. Ele entrou, como se era o carro dele, estava a ver qualquer coisa, saiu, foi buscar outra coisa, entrou outra vez. Mas Deus é fiel. Não sei o que é que ele viu, o que é que ele sentiu, mas o meu carro ainda está cá. A palavra do Senhor é clara. Irmãos, a gente pode ter os guardas todos, mas se Deus não guardar a nós, ai de nós. Ai de nós. Eu quero encorajar os irmãos e as irmãs que Deus é fiel. Pode não ser ao seu tempo, mas Ele é fiel. Salmo 56, versículo 11. I'm just going to jump there. Salmo 56, 11. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Está aqui alguém com angústia? Ele diz, eu sou socorro bem presente na tua angústia. Eu sou um socorro. Salmo 50, versículo 15, para terminar.
e invoca-me no dia de angústia. E eu te livrarei. E tu me... Vamos só pôr de pé. Vamos só pôr de pé. Eu não sei qual é a sua angústia. Não sei se a Noémia pode chamar o Samuel. Não sei qual é a sua situação. Mas o que eu sei é que ele não é homem que mente. Nem filho do homem que muda a sua ideia. Deus é maravilhoso. E Ele nunca falha. E aquela passagem diz que Ele nos vai sustentar na nossa angústia. E o que a gente tem que fazer é glorificar o seu nome. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos. Tu fiel a mim, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não sei qual é a sua situação. A palavra do Senhor só diz a nós, como crentes, lança os teus problemas sobre mim. Então nesta manhã vamos levantar as nossas mãos ao Senhor e dizer: Senhor, está aqui o meu problema. Eu não percebo porque é que eu estou, mas o que eu sei é que Tu és fiel. Tu és. Irmãos, vamos glorificar o seu nome. Eu não sei o porquê que o irmão ou a irmã está a passar o que está a passar, mas eu sei que Ele é fiel e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele nunca me deixa, Ele nunca me desampara, Ele vai providenciar tudo. Tu és. Levante a sua voz nesta manhã. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. A tua mercê me sustenta, me guarda. Mais uma vez, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
aleluia, 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 aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós vimos contra todas as hostes espirituais, todos os ataques malignos, todos os ataques do inimigo, e nós declaramos nesta manhã: Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel, e nós resistimos ao inimigo e ele fugirá de nós. Em nome de Jesus, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Diga neste momento, irmão, declara neste momento: eu posso todas. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse nome é Jesus. Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Uma semana abençoada. Obrigado por estarem aqui. Deus nunca falha.